Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, é muito bom termos esse tempo de comunhão. Apesar da distância, nós estamos conectados na mesma fé, no mesmo Deus. E eu quero que você saiba que você não está aqui por acaso. Jesus te ama muito, o Espírito Santo quer tocar no seu coração, quer transformar a sua vida. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Eu sei que muitas vezes você está tão rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho, solitário. Isso porque o vazio do seu coração só Deus pode preencher. Amém? E eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção. Esta palavra vai falar profundamente ao seu coração. Por isso não saia do vídeo, eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e no final nós vamos orar. Nós vamos unir a nossa fé e grande vai ser a vitória de Deus para a sua vida hoje. Amém? Eu quero dizer que essa corrente de fé, de esperança, nasceu no coração do Pai. Não foi algo que eu criei, mas foi algo que Deus gerou dentro de mim para eu começar esse projeto. E por isso eu agradeço a todos vocês que compartilham, que quando termina a oração, vocês enviam para os grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu sei que quando a gente compartilha da palavra, muitas pessoas não comentam, não respondem, outras até parecem que acham ruim. Mas mesmo assim, irmãos, é importante que a gente compartilhe, porque nós não sabemos em qual tipo de terreno a semente do Evangelho vai cair. E se for um terreno bom, com certeza dará muitos frutos e você colherá as bênçãos. Deus terá um galardão especial para você. Amém? E se você ainda é novo por aqui, não se inscreveu ainda no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí. E quando você clicar no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho, ative o sininho e selecione a opção todas, porque eu quero que você receba todos os vídeos sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 42, o versículo 16. Nós vamos ver uma promessa que Deus nos deixou, revelada pelo profeta Isaías. Olha o que está escrito: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Olha que promessa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Onde está Deus em tempos de escuridão? Onde está o Senhor naqueles momentos de luta, de luto e de desespero? Quem é que nunca fez essas perguntas em algum momento difícil da vida, não é verdade? Eu mesmo já me peguei questionando a Deus sobre o porquê de eu estar passando por um deserto, por situações injustas, em momentos que pareciam que nada dava certo. E você não precisa ficar envergonhado por ter esse tipo de sentimento. Ele é mais comum do que você imagina e ele pode tomar conta do coração de qualquer pessoa. Afinal de contas, nós somos seres humanos, a nossa natureza é falha, pecaminosa e por isso muitas vezes nós questionamos e até mesmo duvidamos. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma luta tão difícil. Irmãos, nada dava certo para mim, parecia que tinha alguma coisa amarrada. Mas aí eu pensava, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou caminhando com Deus, eu não estou dando brechas para o inimigo, por que será que tudo estava dando errado na minha vida? Irmãos, na verdade, eu estava passando por um momento de turbulência, mas aquela tempestade iria passar. Irmãos, eu fui confiando em Deus, eu continuei fazendo o bem, obedecendo a palavra, fazendo o que Jesus nos mandou fazer. E então, irmãos, as coisas foram clareando à medida que eu fui caminhando com o Senhor. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando cada vez mais. Por isso, mesmo que você enxergue trevas à sua volta, você não consegue enxergar uma luz, continue caminhando, porque a promessa é que a sua vida vai brilhar cada vez mais. Amém? Não existe pecado, não existe demônio, não existe nada neste mundo que possa parar a obra de Deus na sua vida. Eu quero ler para vocês uma passagem, irmãos, que está lá no Salmo 102, o versículo 2 e o 3, que mostra que o salmista estava passando por situações tão difíceis que ele não estava conseguindo enxergar a mão de Deus. Eu quero ler para você, preste atenção na oração que ele fez. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça.
Meus ossos queimam como brasas vivas. Olha isso, você consegue sentir quanta angústia havia no coração desse homem? Isso porque, de acordo com esse contexto, Jerusalém tinha sido invadida, tinha sido destruída pelas mãos dos exércitos inimigos. E além disso, irmãos, o povo tinha sido levado como escravo. Eles estavam sofrendo muito. E quando o salmista compôs o Salmo 102, ele nos passa a sensação de que Deus estava escondendo a sua face em um momento de extrema dificuldade. Ele estava desesperado e ele precisava ouvir urgentemente a voz do Senhor. Ele precisava enxergar uma luz no fim do túnel. E eu sei que você também está passando por isso. Por isso, deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome e o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós iremos orar em cima do seu pedido, tá bom? Eu não sei se você tem percebido, mas quando a gente conversa com as pessoas, parece que ninguém está bem. Parece que todos nós estamos passando por lutas, por turbulências. Isso porque, irmãos, Deus está chacoalhando a terra. Deus quer saber quem serão as pessoas que estarão com Ele, quem irá perseverar diante das batalhas. E é por isso que muitas vezes Ele fica em silêncio, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não por sentimentos, não por vista. Deus quer que você use a sua fé. Irmãos, quando as coisas estão bem na nossa vida, a gente não exercita a nossa fé. A gente já está vendo o milagre acontecendo, as bênçãos chegando na nossa porta. Mas aí quando a situação aperta, quando a gente recebe um diagnóstico do médico de uma doença, de algo que está nos afetando fisicamente, quando a gente vai no psicólogo e parece que nada se resolve, quando as contas chegam e você não tem dinheiro para pagar. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé precisa entrar em ação. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui já estão passando por um deserto há tanto tempo. E a única forma que elas encontram de ter paz é buscando ao Senhor aqui em oração, de manhã e à noite. E eu tenho uma palavra para você: não desista, por mais que passem os anos, por mais que pareça que as situações não mudem, o Senhor está vendo a sua sinceridade, os desejos do seu coração. Amém? O Salmo 37 diz que se a sua felicidade estiver no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Talvez você tenha ficado muito triste ultimamente ao ler as notícias dos jornais, ao ver a situação do nosso país. Irmãos, eu sei que é muito desanimador ver as pessoas em posição de autoridade, não cuidando do povo, não se preocupando com o interesse da população. É tanta corrupção, tanta sujeira, tanta mentira, tanto abuso de poder, que nós nos sentimos fracos e incapacitados. Mas, irmãos, eu não posso deixar de acreditar que Deus tem promessas para a nossa nação, para cada um de nós. E por mais que o mundo esteja em crise, nós devemos crer que estamos em Cristo. Amém? E Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso sustento, Ele é quem cuida de nós de uma maneira sobrenatural. E para você que está vivendo momentos de crise, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu comecei um movimento aqui na internet chamado Jornada da Fé, onde eu envio para o seu e-mail os meus 3 livros digitais que podem fortalecer a sua fé. Eu quero muito, irmãos, que todos vocês participem, porque através da Jornada da Fé, o seu dia pode ser muito melhor. Você receberá 3 livros para você ler no seu celular ou no seu computador. E o primeiro livro é o Momento com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano. Tem também o segundo livro, Vida de Oração, onde eu trago uma oração para cada dia. E você vai encontrar paz, direção. Essas orações, irmãos, têm tocado em muitas pessoas. E eu louvo ao Senhor porque é obra do Espírito Santo. E quando você terminar de ler esses 2 livros, uma mensagem, uma oração para cada dia, aí você vai ler uma pequena mensagem do meu livro Minutos de Paz, onde eu trago lições para você colocar em prática e assim fazer a vontade do Senhor, tá bom? Todas essas mensagens, orações estão baseadas na Bíblia e eu estou disponibilizando para você agora. Você vai clicar no link que está aqui no primeiro comentário, ou então você vai acessar o site www.jornadadafé.com.br, tá bom? Comece a sua transformação hoje mesmo e depois você me conta o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, para vocês que estão passando por crises, como eu estava dizendo, essa tempestade vai passar. E a primeira lição que eu quero te passar aqui, antes de nós orarmos, é que Deus, Ele não trabalha para nós. Ele trabalha a favor de nós e através de nós. Amém? Então, o tempo das coisas acontecerem não é nosso, o tempo é dele. Então Ele é que sabe como as coisas devem acontecer e não a gente. Então a nossa urgência é como se fosse um grãozinho de areia na imensidão da praia.
Irmãos, Deus não habita no nosso tempo. O tempo dele é eterno, não está limitado por nada a não ser por ele. Os planos que Deus tem para nós, irmãos, já tem dia e já tem hora marcada. Basta que a gente continue sendo fiel, que a gente agrade o coração do Pai. Amém? Então você tem que perseverar, você tem que suportar esse tempo de aflição. E Deus certamente está vendo o seu interior e Ele vai te honrar. Glória a Deus. E a segunda lição que eu quero te trazer é a seguinte: é no momento de maior escuridão que a luz brilha mais forte. Experimente acender a lanterna do seu celular em uma sala toda iluminada. O que vai acontecer? A luz não vai fazer diferença nenhuma ali. Agora vai para um quarto todo escuro e acende a lanterna. Ela vai te fazer enxergar aquilo que estava escondido pela escuridão. E da mesma forma, irmãos, nós não vamos conseguir enxergar a luz da graça de Deus se não estivermos em momentos de escuridão, momentos onde parece que nada dá certo. É nessa hora que Deus quer revelar a você a sua luz, a sua direção. Amém? E por último, irmãos, antes de nós orarmos, eu quero te dizer que é no momento da maior dificuldade que Deus abre a porta na nossa vida. Nós vemos o exemplo de Abraão e Sara. Abraão já tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E se não bastasse a idade avançada deles, o corpo que já estava debilitado, a Bíblia diz que Sara ainda era uma mulher estéril. Mas para Deus nada é impossível. E foi exatamente no momento mais difícil de acontecer o milagre que as portas se abriram e Deus deu um filho para eles chamado Isaque. Tudo porque Deus é fiel. Amém? Nós vemos também que Davi, ele derrotou Golias justamente quando todas as pessoas zombaram de Davi. Ninguém acreditava que ele poderia vencer. Mas irmãos, Deus fez do pequeno o maior em Israel. E até hoje nós lembramos de Davi como um grande guerreiro, um grande homem de Deus. Vemos também o pequeno Gideão com apenas 300 soldados. Ele derrotou um exército de mais de 135 mil homens. Tudo porque ele acreditou na promessa do Senhor. Amém? Então nós vamos orar agora. Você que precisa de um milagre no seu casamento, na sua vida financeira, no seu relacionamento com os filhos. Deus pode fazer um milagre. Deus pode curar suas feridas. Ele pode curar as doenças que os médicos não podem. Ele pode te dar livramentos das mãos dos homens. Porque se existe alguma coisa que parece que é impossível de escapar, é do julgamento das pessoas. Mas irmãos, o Senhor é aquele que defende a nossa causa. Ele é quem nos guarda. Aleluia. Então se você puder, feche os seus olhos, porque agora eu quero orar por você. E eu peço também que você entre em oração junto comigo. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque a palavra de hoje falou profundamente em nós. Obrigado, meu Pai, por este momento de oração. Eu sei, meu Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui precisam de um milagre urgentemente. Precisam ouvir a Tua voz, precisam de uma ideia nova, uma estratégia. Pai, as contas têm chegado. Nós temos passado por momentos difíceis na vida financeira. O nosso país, Senhor, está em crise. Mas nós estamos colocando a confiança no Senhor, Pai. Nós estamos em Cristo e é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos abençoa. Oh, meu Pai, nós nos aproximamos de Ti agora, Pai, com sinceridade, reconhecendo que muitas vezes é difícil enxergar a Sua presença e compreender os Seus planos. Pai, nós clamamos ao Senhor em meio às dificuldades, buscamos a Tua luz para nos guiar. Oh, meu Deus, confiamos na Tua fidelidade, na Tua promessa, de que o Senhor nunca vai nos abandonar. Senhor, nos ensine a confiar no Seu tempo perfeito, a ter paciência diante da aflição. Oh, meu Pai, mesmo que a gente não encontre uma solução, nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nos momentos mais difíceis, Senhor, nós cremos que a Tua mão vai nos guiar. Em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida deste homem e desta mulher que estão ansiosos, muito preocupados. Jesus, acalma essa tempestade, Senhor. Acalma a turbulência do coração dos Teus filhos, meu Pai. Nesse momento eu estendo as mãos e eu te peço, cobre essa pessoa com Teu sangue, Jesus. Proteja ela dos ataques do maligno, dos julgamentos das pessoas. Senhor Jesus, defende a nossa causa. Tu és o nosso advogado fiel. Nós cremos na Tua provisão, no Teu milagre. E nesse momento eu libero a cura. Eu peço, Senhor, em Teu nome, Jesus, cure todas essas pessoas. Faça o milagre, Senhor, e nos dê a paz, a tranquilidade e a calmaria.
Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nas Tuas promessas e Te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos do Teu poder e da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle.
Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina.
Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus,
Se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade.
A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.